Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós estamos nessa jornada Juntos Somos Melhores e falando agora sobre servir uns aos outros. Hoje, o 32º dia, nós vamos falar de ser humildes uns com os outros. E eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura do texto que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humildade é o resultado de saber quem você é. Sabe, a humildade é um princípio muito importante para o cristianismo. Não é à toa que nós vamos ver vários ensinos na palavra sobre esse tema. E eu quero destacar um que está em Provérbios, no capítulo 16, 18, que diz que a soberba precede a ruína. E não é verdade que tudo o que vemos à nossa volta em ruína teve origem na soberba? Teve origem na arrogância do ser humano? Pois então, nós somos convidados a forjar em nossa vida o caráter humilde. E temos como exemplo máximo o próprio Deus, Jesus, que quando esteve em nosso meio, ele fez questão de ensinar a humildade. Se podemos destacar um evento em que Jesus demonstrou e ensinou a humildade, é a última ceia. Quando ele estava com os discípulos, depois de passar mais de 3 anos com eles, ensinando, exortando, demonstrando quem ele era e como é que ele gostaria que fôssemos, ao final dessa jornada, junto com os discípulos, ele se reúne na última ceia. E essa última ceia, eu quero te lembrar que era exatamente uma despedida, porque ele sabia que dali ele iria para a morte. Mas naquele dia ele não se preocupou consigo mesmo ou com seu próprio sofrimento, mas ele sabia bem qual era o propósito dele. Então ele chama os discípulos e a primeira atitude que ele tem ali naquele momento de ceia é exatamente se vestir como escravo e lavar os seus pés. Você vai lembrar que até o apóstolo Pedro vai resistir e vai dizer: não, você não deve fazer isso comigo. E Jesus o corrige dizendo: sim, eu preciso, senão você não tem parte comigo. E aquela atitude de Jesus de cingir-se de uma toalha e abaixar até os pés dos discípulos e lavar os pés deles, que hoje reproduzimos muitas vezes para mostrar, para ter uma expressão de humildade, na verdade é sim a maior expressão de humildade. Lembre-se que esse não era um trabalho para um mestre fazer, era o trabalho de um escravo, considerado um trabalho muito pequeno, um trabalho que não tinha muito valor, mas que era necessário. Então, quando Jesus, sendo mestre, se coloca na posição de escravo, ele revela ali a sua humildade. E aí a gente chega no texto de Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, mais ou menos, onde o apóstolo Paulo vai ensinar e vai instruir a igreja a ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. E ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus, sendo Deus, sendo o grande e soberano Deus, ele se esvazia da sua grandeza, da sua glória e se coloca como ser humano, vem como ser humano, como imagem da sua própria criação. Ele vem como sua própria criação e como criação ele também se entrega, ele também serve, ele também se lança em serviço à própria criação e ele obedece até a morte, morte de cruz. E esse sentimento, né, que estava em Cristo Jesus é que o apóstolo Paulo diz que devemos ter. E que sentimento é esse? É o sentimento da humildade que Jesus vai expressar desde o seu nascimento até a sua morte. E sabe por quê? Porque Jesus, ele sabia muito bem quem ele era, sabe? Ele tinha convicção de quem ele era, ele sabia que ele era Deus, ele sabia que tinha toda a glória, ele sabia que tinha todo o poder e ele queria se revelar à humanidade sim, mas nunca impor à humanidade ou às pessoas quem ele era.
aqui está a grande diferença do soberbo para o humilde. Aqui está a grande marca de diferença entre o soberbo e o humilde. O soberbo tem uma necessidade de impor às pessoas, de impor em quem está à sua volta, que ele tem alguma qualidade. O soberbo tem que reafirmar e tem que de alguma forma expressar isso para quem está perto dele. Mas o humilde, aquele que já aprendeu a ser humilde, aprende que não precisa impor para ninguém quem ele é, porque a revelação de quem ele é virá especialmente através da humildade. Sabe, é uma grande marca quando não somos humildes, é uma grande marca de soberba, porque na grande verdade não sabemos quem somos de verdade. E por não saber quem somos, queremos expressar isso em todo o tempo. Jesus não precisou ficar dizendo para os discípulos: olha, eu sou o mestre, olha como vocês falam comigo, olha bem, eu sou o grande Deus, o poderoso, eu posso aniquilar todos vocês de uma hora para outra. Poderia falar isso para os fariseus, mas ele se revelou sim, mas nunca impondo todo o seu poder. Sabe, assim precisamos também agir e aprender a agir. Essa tentação que temos de querer impor para as pessoas quem somos ou as nossas qualidades, na verdade revela que nós temos dúvidas de quem somos de verdade. Bom, somos desafiados então a nos conhecer bem e saber bem quem somos em Deus e expressar a graça de Deus através da humildade. Você lembra da tentação de Jesus no deserto? Sabe, aquela tentação revela pra gente muito da humildade de Jesus. Porque o diabo estava oferecendo caminhos a ele para que ele se reafirmasse como Deus, para que ele provasse que ele era Deus e provasse que ele era filho de Deus. Mas ele não cai nessa tentação e não entra por esse caminho, porque ele sabia bem quem ele era e ele não precisava provar isso. E esse é o nosso desafio, porque na grande verdade Jesus acaba provando quem ele é na sua humildade. Nós também precisamos provar, né? Se temos que provar algo, devemos provar a nós mesmos que somos filhos de Deus. E se somos filhos dele, temos também humildade. Não é um caminho fácil de se seguir, mas hoje temos uma dica de como fazer. Bom, devemos saber quem somos em Deus e deixar que a própria humildade desenvolvida em nós, com a ajuda dele, possa mostrar a nós e aos outros que somos filhos de Deus. Para pensar, humildade é resultado de saber quem você é. E o texto para memorizar de hoje está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, que diz: sejam todos humildes uns para com os outros. Que Deus nos abençoe.